Aí é na Serra do Meio, lá em Miguel Leão, numa região fantástica que eu já falei anteriormente, onde o delegado fez mais de 30 a 40 BOs. Um lugar incrível. Aí foram as minhas primeiras viagens expedicionárias, onde eu fiz as primeiras investigações de campo lá na região de Castelo. Inclusive, é um lugar assim fantástico, de paisagens assim exuberante, um lugar incrível. Isso foi um pequeno objeto estranho que foi capturado por uma câmera que não era digital na época, essas câmeras com asa 100, a um objeto translúcido. Vou até ampliar aqui, como se fosse uma caixa. Você imagina, observar, ele tem um suporte aqui embaixo. Era alguma coisa aqui que estava nesse lugar que nós não estávamos vendo, não conseguia ver, mas a câmera registrou. Aí algumas imagens desse lugar, que eu não vai dar para entrar em detalhe, porque vou ter que falar muito aí sobre, mas aí foi as investigações que nós fizemos numa região também fantástica, em Piripiri, uma região, inclusive, que quando eu estava lá, presenciei um dos fenômenos interessantes, que era um barulho correndo por debaixo dos nossos pés, como se fosse uma coisa que corria por dentro do chão. Isso eu presenciei lá, e um dos moradores já falava desse fenômeno. Inclusive, nessa região, esse morador, seu Antônio Pinto, ele já é falecido, ele falava de uma cidade que ele via lá quando ele se deslocava na estrada. Ele via um morro todo iluminado, uma serra toda iluminada. Quando ele descia a ladeira, que subia de novo, tudo se apagava. Então, isso foi um fenômeno também muito interessante que ocorria nessa região. Esse é o caso da Darlan, dos casos fantásticos que aconteceu na capital Teresina, onde ele descreve, é um professor de física, que tem uma mente bem racional, e ele descreve com grande detalhe o avistamento dele, porque como professor de física, ele teve uma condição de ver melhor o deslocamento, ver melhor esse objeto e descrever dentro do conhecimento dele. Então, esse foi o objeto que nós fizemos, o retrato falado, um objeto que tem mais ou menos 25 metros de diâmetro. Ele tinha uma espécie de grau em volta do objeto, como se fosse um campo de força, e aqui, quem quiser ter mais acesso, é só assistir o caso Darlan, que está disponível lá no canal. Aqui é a onda ufológica de Miguel Leão, muitos dos moradores que foram entrevistados, esse aqui é o Tenente Pilar, o delegado na época, esse aqui é o Cabo Edmar, que também nós entrevistamos, há alguns retratos falados, feitos do objeto, depoimento de pessoas, todos esses aqui tiveram experiência com o fenômeno, a Dona Maria da Cruz, e esse senhor aqui, o seu Sebastião Paulo Filho, ele descreve um objeto justamente semelhante ao objeto que nós fotografamos lá naquela região, que eu vou mostrar logo. Esse é o depoimento lá desse senhor, que vocês estão vendo aqui, esse senhor Porfírio. Ele descreve esse objeto, ele faz o retrato falado, nós fizemos com um detalhe maior do objeto, com uma luz na ponta, uma cauda semelhante ao peixe. Esse é o objeto que eu fotografei com o nosso guia lá da região. Esse objeto eu vou ampliar aqui nessa imagem para vocês verem. Um objeto semelhante àquela descrição do senhor Panfilho. Aqui é a ampliação do objeto, vocês observam aqui. Olha, parece um rabo de peixe, né? Uma luz na ponta e ele tem um rabo semelhante ao peixe. Essa verdade, é a imagem. Verdade. Aí você vê a comparação do depoimento dele com o que nós fotografamos. Existe uma certa semelhança. Com certeza, com certeza. Então, é um dos objetos que aparece na região. Isso aqui também é uma das imagens que foram recuperadas, onde o objeto, seguindo análise de fotografia, ele não reage à termografia, mas estava lá. Tinha um objeto que nós não sabemos identificar o que era. Esse é o vídeo que uma pessoa lá de Miguel Leão, muito respeitada na cidade, conseguiu, isso aqui são os fotogramas, conseguiu filmar quando ele se deslocava para Miguel Leão. Esse objeto, ele costuma seguir as pessoas na estrada, e ele vinha juntamente com o motorista e pegou o celular e começou
a filmar esse objeto que estava seguindo ele. Então, esse objeto é bem interessante. Nós vamos mostrar aqui o vídeo. Esse aqui é o objeto. Se você observar aqui, são 2 vídeos, mas eu vou mostrar somente um por causa do tempo. O objeto, inicialmente, ele foi filmado aqui, do lado esquerdo. Então, à medida em que ele se deslocava na estrada, o objeto atravessa a estrada e fica para cá. Então, ele para o carro, não desce, né, mas filma de dentro do carro com o celular e acaba fazendo esse interessante registro. Olha os locais, meu. Os locais assim, ó, só o breu. Olha lá o objeto lá. Aí. Esse foi um projeto que eu idealizei, que é o Projeto V. Que é o Projeto V? Ele foi idealizado e foi colocado em prática lá em Miguel Leão, porque a incidência era muito grande. E o que é esse Projeto V? O nome V significa Visualize, Enquadre e Registre, que era um projeto justamente para capacitar essas pessoas do interior a fazerem o registro, porque o pesquisador ele não tem o tempo suficiente para ficar muito tempo numa região. Ele vai lá para investigar, fazer uma vigília e vem embora. E o morador não, que está em contato direto com o fenômeno, se ele fosse treinado, se ele fosse capacitado para fazer o registro, logicamente ele teria mais chance de ter esse material com até maior qualidade. Então, esse projeto V, que é Visualize, Enquadre e Registre, era justamente para isso. Então, nós capacitamos o nosso guia lá em Miguel Leão. Naquela época não tinha máquina digital, mas eu dei uma máquina com filme, né, para ele, dei para ele uma bússola, um caderno para fazer as anotações dos horários do objeto e a bússola para poder ele entender e fazer a descrição do deslocamento do objeto, se era do norte para o sul, de leste para o oeste. Essa era a intenção do projeto. Se esse projeto fosse adiante, eu acredito que hoje nós teríamos, com certeza, maior número de registro desses avistamentos nas regiões interioranas, muito mais hoje que todo mundo hoje tem um celular, né? Então, é muito mais fácil. Aí foi a pesquisa lá em Curralinho, aqui é a equipe. Inclusive, nessa noite aí, pegamos uma tempestade, peguei já 3 tempestades na mata, e não é algo fácil, porque é o lugar mais perigoso que tem. E aqui a gente estava no alto do morro, embaixo de uma árvore, então estava servindo de para-raio nesse dia. Verdade. Mas foi um lugar incrível. Aqui foi Miguel Leão, a equipe já pronta para se deslocar até um dos vários pontos que nós fizemos vigília, Miguel Leão. Só para ter uma ideia, em 2 situações nós tivemos contato com onça na região. Inclusive, a gente estava numa dessas vigílias, não foi esse grupo, mas nós estávamos numa vigília e não tinha lugar alto para ficar. Então, ficamos em cima de um lajeiro. Quando acabamos adormecendo, e o guia nos acordou, porque a onça estava rosnando, passando pertinho onde a gente estava. Como é uma região que tem muita serra, muito lajeiro, tem muita loca, muita caverna, é o prato predileto para ela caçar, onde tem um animal conhecido aqui no Nordeste como mocó. Ah, você estava no lugar onde tinha o mocó. Mocó. E é onde ela acredita que dormia. Ela dormia. Sim. Como a onça ela anda muitos quilômetros numa noite, então com certeza ela andava por toda aquela região. Uhum. Lá nós entrevistamos várias pessoas, inclusive esse Marcos Gomes aqui duvidava do fenômeno. O irmão dele alertava ele, não vai para o mato porque o objeto está aparecendo. E ele fazia tirar a onda do irmão. Rapaz, isso não existe não, isso é história do povo, isso aí não existe não. Quando ele foi lá para a caça, né, ele estava no alto de uma árvore e viu mais ou menos uns 2 quilômetros aquela bola de luz. Aí ele imaginou,
aquele é o objeto que meu irmão descrevia, mas ele está muito longe, ele não vai me achar. É outro erro também. Quando a luz se apagou, quando acendeu, já foi em cima de onde ele estava. Nesse momento, iniciou uma perseguição dentro do mato, por mais ou menos uns 6 quilômetros, esse objeto seguindo ele tentava enganar o objeto. Quando ele chegava numa estradinha mais na frente, o objeto já estava esperando ele lá. Então, foi uma perseguição, ele passou um bom tempo sem querer saber do mato, traumatizado. Nós fizemos pesquisa lá em Pau d'Arco e Castelete, também uma região fantástica. Entrevistamos, na época, era prefeito na época, né? E o prefeito da cidade deu um depoimento interessante de um objeto, uma esfera luminosa que apareceu para ele numa casa lá de um parente que ele estava visitando, e o objeto estava lá flutuando sobre a grama no quintal da casa, mais ou menos uns 30 metros. Ele ficou observando aquilo ali, pensou em ir lá perto, mas ficou com medo e acabou desistindo. Alguns outros moradores que deram o seu depoimento. Aqui é o Castelete. Nessa região do Castelete, eu obtive uma imagem bem interessante de um objeto que se assemelha muito a um disco, né? Que estava observando as pessoas porque aí é um local de peregrinação religiosa. Então, esse objeto me parece que estava por trás de uma árvore, camuflado, observando essas pessoas. Então, essa é a árvore, a foto que eu tirei um ano antes do acontecimento, em 2016. No ano seguinte, eu tirei a mesma foto aqui, já em 2017, bem aqui já começa a aparecer um objeto por trás dessa árvore. Vale lembrar que depois dessa árvore tem um precipício, então não tem nada, é só um precipício e não tem como se sustentar nada. Então, esse objeto eu fiz ampliação aqui, vocês vão acabar vendo que tem aqui um objeto como se fosse metálico. Aqui eu usei o negativo para ver a composição ou a Tinha forma algo lá, né? E aí, na forma do negativo, aparece um objeto de forma discoide com os galhos na frente, ou seja, a impressão que dá é que o objeto realmente estava atrás da árvore ali flutuando. Sim. Aí é uma ampliação maior do objeto que estava por trás dessa árvore. Aí é outra ampliação do negativo, mostrando que há um objeto aqui de forma discoide, no local de peregrinação religiosa. Também é um local onde aparecem muito esses objetos. Lagoa do Piauí, nós investigamos também casos interessantes aqui. Não vou entrar em detalhe, porque vai tomar muito tempo, mas são casos interessantes. O caso desse senhor bem aqui, Paulo Brandim, ele foi com a esposa visitar um pessoal no interior e o objeto, do tamanho de uma lua cheia, apareceu na estrada e passou a perseguir ele. Quando ele conseguiu se livrar desse objeto, chegou em casa, no outro dia a bateria do carro dele não prestava mais para nada, e era seminova. Ele teve que comprar outra bateria porque não segurava mais carro. Aqui é só revisando os casos lá em Curralinho. Aqui é aquele senhor que não acreditava no fenômeno e foi fazer a caçada e acabou sendo surpreendido pelo objeto. Nazária também tem um dos casos mais interessantes, porque foi minha primeira investigação de campo. Então, eu investiguei esse caso aqui, que é o senhor Wilson Alves da Silva. Ele dá o depoimento, ele teve a mais ou menos uns 7 metros do objeto discoide que estava flutuando do lado da casa do tio dele. Então, ele descreve com detalhes o som do objeto, as luzes que o objeto projetava para baixo. Ele apontou a espingarda, mas ele resolveu não atirar, porque ele pensou de uma forma: esse objeto está aqui, ele não está me fazendo nenhum mal, então para que eu vou atirar nele? Então, o caso dele também é bem interessante. Contatos em Nazária. É um vídeo que conta essas entrevistas. Fazenda Vinagreira também foi outro lugar fantástico, onde eu investiguei
casos assim bem interessantes, inclusive de blackout em carro, de pessoas que não acreditavam no fenômeno e o objeto apareceu e acabou imobilizando o carro onde eles estavam e tiveram que descer correndo, se esconder dentro das moitas. Esse senhor aqui também é um caso interessante em que o objeto possivelmente tenha pousado, mas na frente onde ele estava, eles se esconderam, ele e a mãe dele se escondeu, e de lá ele disse que ouvia um batido, como se alguém estivesse consertando uma porta, como se estivesse consertando alguma coisa no objeto. Então ele deixou o objeto decolar e quando passou pelo lugar foi olhar lá, viu a marca do mato amassado e os marca de pés humanos, parecia pés humanos, mas de um tamanho pequeno. Esse é o caso Vinagreira, que inclusive foi tema de uma das revistas UFO. A revista UFO, na época, também nos deu oportunidade para mostrar esse caso Vinagreira e o princípio da possibilidade. Esse caso ele mostra o perigo e a atenção que todo pesquisador tem que ter ao investigar, ao colher aos depoimentos. Você também precisa, além de colher os detalhes daquele avistamento, em muitos casos é necessário você também fazer uma investigação sobre o passado das pessoas, para ver até onde há uma mistura entre a fantasia e o que é a realidade. Esse caso Vinagreira conta justamente isso. Os avistamentos são reais na região, mas o que é que acontece? Tinha uma senhora lá que nós entrevistamos e ela acabou falando que os seres que apareciam no objeto, eles tinham um olho só e vinham para tirar o sangue das pessoas. O que é que acontece? Conversando com maior detalhes com ela acabou nos revelando que na infância o pai dela mostrava um almanaque Fontoura, que era um almanaque daquela época, que mostrava uns desenhos futuristas, né, de um ser de um olho só, e que acabava, no futuro distante, vinha para colher o sangue humano para usar para medicação, para usar para fazer com que as pessoas daquela época futura sobrevivessem. Ela acabou absorvendo isso, misturado com os contatos da região, acabou incorporando uma coisa a outra. Então, esse caso Vinagreira mostra justamente a atenção que todo investigador deve ter ao investigar um caso ufológico. Tivemos nessa região lá em Estaca Zero e Agricolândia, que são casos assim interessantes. Isso é uma das equipes, quando nós estivemos também nessa localidade, Tinguiz, uma jornada investigativa, tudo isso está em vídeo lá no canal, disponível, Tinguiz, e parece que vai até o 3, quem quiser assistir, conta todas essas jornadas. Aqui é o caso com VAP, aquele caso que eu falei, que mostra a perseguição de uma família inteira na estrada de União a Teresina. Aqui é um outro caso, o caso Jefferson, de um vídeo também que mostra que esse estudante filmou um objeto de forma discorde quando filmava a construção da sua casa.